Amor para todos nós, é o que desejo sempre. Como sempre, falando sobre nosso mestre, porque é longo os conhecimentos que temos que ter, gente. Muita coisa. E não é só para ler e prestar atenção, a gente tem que meditar, falar como, de que maneira, né? Como seguir os seus passos, como que eu devo modificar, que caminho tenho. Então, vocês vão sempre ouvindo, escutando, né? E às vezes em 5, em 10, 15 minutos, vocês estão aprendendo, né? E depois, no dia a dia, vocês de vez em quando pensem naquilo que foi dado, naquilo que vocês estão fazendo, e é assim que a gente vai indo nessa nossa vida. E Jesus, ele, voltando a falar como sempre, porque as pessoas pensam que ele era um ser assim, que vivia só ali, quieto, né? Mas ele estava sempre em comunhão com Deus, sempre pensando, preocupado, procurando não se envolver em qualquer situação que atrapalhasse a sua maneira de ser, né? E ele na terra, ele teve de submeter-se a todos os imperativos próprios da família carnal, né? Ele era um menino, um rapaz, ali no meio dos seus irmãos, no meio dos seus pais, né? Vizinhos, amigos, né? Ele procedia igualzinho qualquer outra pessoa, não tinha nada de excepcional, nada de diferente. Apenas ele era diferente porque ele ficava quieto, né? Na sua, sempre orando, sempre observando, né? E assim por diante. E ele adaptava-se, procurando adaptar-se a certas conveniências prosaicas da sociedade terrícola e nivelando-se as raças e costumes da época. Então ele observava tudo, procurava não sair fora, seguir em frente igual aos outros, da mesma maneira. E embora se tratasse de um anjo, ele também se obrigava a viver e participar dos acontecimentos humanos próprios dos encarnados. Obviamente, não podia dispensar os apetrechos e as convenções do mundo material, onde tinha de se movimentar, contando com os recursos naturais de todos os homens. Mas apesar do plano do cristianismo ser irrevogável, os seus elementos eram livres e podiam recorrer, ou melhor, recuar ou alterar suas posições, mesmo na hora de sua comprovação espiritual, no esquema traçado pelo alto. Então, gente, por isso que vocês estão vendo quanto tempo que durou para ele fazer essa vinda nossa, e depois chega e sabendo que ele iria encontrar essas dificuldades tremendas, né? Que ia ter muita coisa que ia, principalmente seus inimigos, né? Tanto espirituais como encarnados. E eles iriam fazer tudo para que ele não fizesse esse benefício grande que ele veio nos fazer. Tudo para atrapalhar a vida dele, eles maquinavam. Sem dúvida, as suas figuras de maior realce na obra cristã foi como Pedro, como João, Paulo, Batista, Maria de Magdala, Tomé, Mateus, José, Maria, José de Arimateia, Tiago,
Tiago maior, porque tinha dois Tiagos. Um às vezes eles falam, Tiago menor. E o outro Tiago, que era filho de Alfeu, parente deles. Deveriam cumprir a promessa feita antes de suas encarnações, a fim de não desorientarem o rumo messiânico de Jesus. Então, todas as pessoas que foram faladas, elas não vieram assim por vir, gente, como se fosse um passeio, uma encarnação comum. Mas não foi uma encarnação tão comum assim. Eles tiveram que se preparar, cada um deles no seu papel. É como se representasse um filme, gente, um teatro. Cada um tem que se preparar antes de se apresentar, porque senão chega lá, faz o que não era para fazer, ou fala que não era para falar, destoa tudo, atrapalha tudo, o elenco todinho. Então a mesma coisa eles. Eles tiveram que se preparar minuciosamente em cada coisa que iriam fazer, cada coisa que iriam falar. Cada um deles sabiam, os seus espíritos sabiam mesmo que caminho, que rumo deveriam tomar. O próprio colégio apostólico estremeceu na hora trágica da prisão e da crucificação do Mestre Jesus. Pedro, interrogado pelos esbirros no Sinédrio, negou a sua condição de discípulo. Então está falando que apesar disso tudo, houve umas saídas fora, né? Por causa da ocasião, gente. Por causa da ocasião, conforme eu falei, os hebreus estavam no jugo dos romanos. E o castigo que os romanos davam não eram fáceis, não. Eles gostavam mesmo, eles eram muito maus. E fora, além de tudo, atacaram a família. E eles tinham medo. Eles faziam as coisas, mas todos eles, para falar a verdade, conforme depois vocês vão ver, todos morriam de medo que a família, os pais, os irmãos fossem atacados, porque eles não ficavam só naquela pessoa. Eles iam atrás, eles perdiam as coisas, perdiam suas casas, seus negócios. E o Pedro, na hora que foi interrogado, conforme disse, ele negou-se que ele era discípulo de Jesus. O Tiago, filho de Alfeu, conforme já foi falado ali adiante, precipitou-se para a primeira sinagoga e ali se pôs a orar de janelas abertas, numa demonstração de fé veemente a Moisés. Então, quando foi interrogado, então ele, né, perna para quem tem, para quem você quer. E ele então entrou na primeira sinagoga, que eram várias sinagogas, e pôs-se a orar, né? E o Simão, Cananeu e Bartolomeu sumiram de Jerusalém. Então outros sumiram. Filipe, Tomé e Alfeu cautelosamente buscaram abrigo em casa amiga. Judas, que já havia comprometido pelos seus ciúmes e imprudência, servindo de cobaia e estúpida aos objetivos maquiavélicos do Sinédrio. Então vocês viram que tá falando de Jesus também, que vai ter um tópico falando muito dele, gente, explicando a situação dele e o que aconteceu realmente. Porque é fácil, né? Às vezes a gente fala, olha, aquele cara fez isso. Olha, aquele outro fez aquele outro. Mas ninguém está sabendo o que se passa na sua cabeça. Às vezes o sofrimento, uma coisa que às vezes não tem como uma saída. Então o desespero, a aflição, tudo entra nessa hora. Né? Nós todos somos humanos e cada um
e o medo. Cada um reage de uma maneira, né? É igual quando que a polícia fala, na hora do assalto, não reaja, não faça nada. Mas quem é que está mandando na nossa maneira de ser na hora que você leva um susto tremendo? Ninguém vai parar, nossa, não devo reagir, não devo fazer isso, não devo nem olhar para a cara do cara, nem perguntar nada. Você reage, você tem a sua personalidade, a sua maneira de ser, de encarar, de fazer as coisas, né? Então, e a pessoa que reage rapidamente, que ela não pensa, que na sua vida diária, do dia a dia, faz tudo, uns fazem mecanicamente, outros já são mais nervosos, irritados. Então, cada um, gente, é cada um na hora da tristeza ou da alegria, reage de uma maneira, né? Igual a pessoa que vai ganhar um prêmio, houve pessoa que o negócio foi tão emotivo que ele infartou. Já o outro ficou pulando de alegria. Então, cada um, na hora da gente realizar, de resolver as coisas, a gente não pode se basear no outro. Nem eu posso basear naquilo que eu vou fazer, nem no outro, porque cada um resolve a sua maneira e na hora H, né? Às vezes até sem pensar. Então, vocês vejam bem que cada um desses discípulos, né? Como é que eles encararam ali depois na hora final, né? Da vida de Jesus. Cada um promoveu alguma coisa que não foi legal, né? E Jesus acabou sendo então preso, né? Mas isso tudo, gente, já fazia parte do mecanismo daquilo que Jesus iria passar. Tem mais essa ainda. Bom, mesmo Gamaliel e Nicodemos, que também deviam participar direta e corajosamente do movimento cristão, cumprindo-lhe o dever precípuo de anotar os acontecimentos da vida de Jesus para a segurança histórica dos vossos dias. Mal deram seu testemunho em rápidos diálogos e contatos com o Mestre. Então, vocês viram, cada um tinha uma missão, e esse Nicodemos, que também acompanhou Jesus até o final, ó, José de Arimateia, não eram amigos que apareceram assim, gente. Já estava tudo preparadíssimo para esse evento. E eles, na hora que eles deveriam, o Nicodemos e o outro, que eles deviam, né, dar esclarecimento, ver realmente o que está acontecendo, ou que iria acontecer, eles foram rápidos, né, não demoraram, não deram muito, foi um depoimento pequeno, né, e pode-se dizer quase válido. Os próprios irmãos de Jesus, filhos de Débora e de Maria, porque Jesus, essa Débora, era a primeira mulher de José, do pai de Jesus. E eles tiveram, parece que 5 filhos. Aí quando ele casou-se com Maria, aí ela teve Jesus, e depois disso Jesus teve irmãos, né? E então, aqui está dizendo que esses irmãos, tanto de um lado como do outro, eram espíritos incluídos solidamente no esquema do cristianismo, devendo cereá-lo de uma aura fraterna, afetiva, compensadora das dores do mundo profano. No entanto, afora Tiago, que era irmão de Maria, esse Tiago era tio de Jesus. Ele era fervoroso e confiante, e seus irmãs
Elizabeth e Ana. Essa Elizabeth e Ana eram as irmãs menores que Jesus, né? Era por parte da mãe de Maria. Eram meigas, amorosas. E também um dos filhos de Débora, sempre contemporizador. E Tiago, que ele chamava Tiago Menor, que chegou a acompanhá-lo nos últimos momentos. Os demais irmãos foram hostis. Efraim, o mais rico de todos, chegou a insultá-lo em público, alegando que Jesus não passava de um maníaco, comprometendo a própria família com suas ideias perturbadas. Então, vocês nem queiram pensar, gente, imagine que tudo isso foi preparado antes que Jesus reencarnasse, para que não tivesse nenhuma confusão, nenhum problema. Porque qualquer coisinha, quando volto a falar, como se fosse uma peça teatral, né? Se na hora ali do momento que todo mundo está vendo, está olhando, está prestando atenção, de repente um deles inadvertidamente fala alguma coisa fora, né? Ou então pode acontecer de levar uma queda, de derrubar alguma coisa. Então tudo isso atrapalha. Qualquer movimento, qualquer coisinha que não esteja, né, ali nesse trabalho, já tira fora, atrapalha. É um obstáculo que acontece, que aparece. E Jesus teve que enfrentar irmãos que não aceitavam ele desde menino, desde mocinho, quando ele, aquela primeira vez que ele tinha 12 anos, que a mãe dele foi achá-lo, já falando com os sacerdotes, e os irmãos ficavam loucos da vida. Falavam que ele era perturbado, que era louco. E ficavam bravos mesmo. Não queriam isso, não. E daí para frente foram achando ruim com Jesus, desde que até o momento do sacrifício dele. Então ele teve que enfrentar. Então, como já foi visto, somente umas 3 pessoas realmente que eram solidários a Jesus, da sua família, né? Assim, os mentores do orbe ainda tiveram de efetuar alguns acertos, vejam bem, reajustes de última hora e afastar elementos estranhos e perigosos à integridade espiritual da obra cristã, pois só cuidava dos seus interesses pessoais. É o que a gente fala, gente. Antes da gente reencarnar, por isso que é difícil. Muitas vezes, principalmente se a gente vem numa tarefa a ser feita. Os primeiros obstáculos que a gente encontra não são com os nossos inimigos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Nossa, eles esperam um momento oportuno para nos atacar, para desviar daquilo que a gente veio fazer. Agora vocês imaginam Jesus, né? E chega na hora H da pessoa fazer determinada coisa, a pessoa resolve fazer outra. Então, o que é? Saiu fora do cenário, saiu fora daquilo que estava para ser dito. Então, a espiritualidade correu, né, para ajudar, para fazer esses acertos. E, no entanto, Jesus conseguiu cumprir o empreendimento messiânico a contexto do alto. Nossa, gente, não é fácil, né? É certo que ele seria fatalmente sacrificado, independente da atitude vil de Judas, da convivência política de Pôncio Pilatos, do ódio de Caifás e da imprudência sediosa
dos seus próprios discípulos em Jerusalém. Né? Então está explicando que apesar essas coisas que aconteceram, ele saiu vitoriosamente naquilo que ele veio cumprir aqui na terra. Que isso que foi o suficiente mesmo. Saiu vencendo. Porque muitos, gente, se vocês leram, sempre viram, quantos profetas, gente do céu, Messias, todos eles, né? Todos eles foram sacrificados, eram mortos na fogueira, eram enforcados, decapitados. Por quê? Vocês vão falar, mas por quê? Porque eles estavam atrapalhando a vida daqueles que queriam subir na vida material, fazer coisas erradas. Né? Então, para que o povo não visse isso e não atrapalhasse a vida deles, então eles procuravam por fora, né? Matar, escravizar, fazer tudo o que eles bem entendessem. Mas Jesus estava sabendo que iria ter essa parte, né? Que iria atrapalhar. Então ele estava sempre orando, sempre pedindo um caminho, uma visão, né? Que foi o que aconteceu quando ele estava lá no horto, né? Antes do sacrifício dele. Que ele pediu uma saída, um conhecimento daquilo que ele iria ter que passar. Então, continuamos noutra ocasião, sempre falando, sempre explicando o que realmente aconteceu naquela época.